Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, 4 de dezembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. 27 dias. Faltam 27 dias para o fim da triste era Bolsonaro. E a partir daí está cada vez mais perto, é cada vez mais concreta a realidade do Bolsonaro ser preso, ou no mínimo, isso quase não se cogita mais, que ele vai ficar até inelegível. Isso daí é certeza já. Porque muitas vezes, olha só o que acontece. Você faz um ato muito grave. Mas esse ato muito grave, ele não tem consequências muito graves. Então, meio que assim, tá, eu sei que foi grave, mas também não atrapalhou tanto. Mas o ato grave, que tem consequências graves, gera uma pressão para que haja uma resposta. E é isso que pode estar acontecendo com o Bolsonaro. A população pode exigir que ele vá para a cadeia por causa das consequências do que ele fez. Vou te explicar com calma. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro. Não esqueça de deixar o seu like. A compra de votos que o Bolsonaro fez antes da eleição, usando o Auxílio Brasil, foi feita totalmente sem critério. Ele simplesmente pensou assim: o pobre vota no Lula, eu preciso do voto desse cara, então desde que o cara seja pobre, dá benefício, coloca ele no Bolsa Família, no Auxílio Brasil. Esse pessoal foi incluído aos montes, de última hora, sem critério, e aumentou muito a quantidade de pessoas que moram sozinhas. Não é comum. Normalmente quem recebe o Auxílio Brasil são pessoas que moram em famílias, que têm dificuldades para manter essa família. Então tinha muita gente, mas de última hora, muita gente de uma pessoa só que mora sozinha entrou. Muito provavelmente essas pessoas, elas não moram sozinhas, elas moram com outras pessoas, mas viram que estava aprovando de qualquer jeito, colocaram lá como se morassem sozinhas, para que depois não tivesse o problema, porque não ia aprovar dois na mesma casa, né? Então, para essa pessoa conseguir pegar o dinheiro, ela disse que morava sozinha e acabou recebendo. Provavelmente não mora e esse benefício vai ser cancelado. O problema desse benefício ser cancelado agora é o seguinte: o Bolsonaro também aprovou o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. E aí essas pessoas fizeram dívidas e precisam do auxílio para pagar essa dívida. E se ela tiver o auxílio cancelado? E se ela tiver um auxílio cancelado porque foi concedido irregularmente, porque o Bolsonaro queria comprar votos? Aí essa pessoa está com uma dívida porque o Bolsonaro queria comprar votos. E aí que pode vir a pressão popular de milhões de pessoas que vão ter pela lei que ser excluídas do Auxílio Brasil porque estão lá indevidamente, mas que estão com dívida no banco, feita na Caixa. E isso vai ser tudo colocado na conta do Bolsonaro. Nós vamos ter que excluir você, porque você não atende os critérios. E a pessoa sabe que ela não atende os critérios. Ela tem a dívida para pagar porque ela assinou. E tudo isso porque o Bolsonaro quis comprar voto. Gente, isso vai dar um rolo. Isso vai dar um rolo e falta 27 dias para isso começar a acontecer. Então você se prepare. Eu vou mostrar aqui a matéria que mostra com calma isso que eu falei. Vamos ler juntos. Vem aqui comigo, olha. TCU aumenta risco de prisão de Bolsonaro por usar auxílio como compra de votos. Olha só. Crescem as chances de Jair Bolsonaro ser responsabilizado pela compra de votos usando o Auxílio Brasil, tornando-se inelegível ou indo para a cadeia após deixar o cargo no final do ano. Análises tanto do TCU quanto da equipe de transição do governo Lula apontam que a inclusão de milhões de famílias formadas por apenas uma pessoa entre os beneficiários ocorreu sem a aplicação de medidas para evitar fraudes em meio às necessidades eleitorais do presidente e que o empréstimo consignado foi usado como arma por votos, mesmo com os riscos que ele representa para a população vulnerável. Bolsonaro lutava pela simpatia dos mais pobres, grupo entre o qual Lula nadava de braçada. Parecer da equipe técnica do TCU, revelado pelo jornal O Globo, aponta pagamentos indevidos na inclusão de 3,5 milhões de famílias em agosto desse ano, sob o pretexto de zerar a fila, mas que visavam a impulsionar a campanha. O documento ainda deve ser votado pelo plenário da Corte. Houve, segundo o parecer, uma duplicação da quantidade de famílias unipessoais beneficiárias. Famílias de uma pessoa só. Dobrou de uma hora para outra a quantidade de pessoas.
o que não tem laço na realidade. Na prática, o mais provável é que, vendo que o governo Bolsonaro deixou passar a boiada, membros de uma família que já recebiam passaram a ganhar o benefício como se morassem sozinhas. A ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, integrante da equipe de transição do governo Lula, apontou em coletiva à imprensa nesta quinta a fraude nos desembolsos do auxílio, citando a explosão de famílias de uma pessoa só. Disse que há fortes indícios de abuso de poder econômico e político por parte do governo, para além da incompetência e da má gestão. De acordo com dados trazidos por Campelo, 1 milhão de famílias de uma pessoa só se cadastraram no benefício no final do ano passado, outras 500 mil nos 6 meses seguintes e mais de 1 milhão às vésperas da eleição, situação que teria sido ignorada pelo sistema de controle do Ministério da Cidadania. O ex-ministro Aloysio Mercadante, coordenador do grupo técnico da transição, indicou que isso pode representar crime de compra de votos com dinheiro público e que, após ter inserido 2,5 milhões desses beneficiários, agora o governo Bolsonaro joga o problema para a gestão Lula, que terá de analisar caso a caso. Defendeu que Bolsonaro seja acionado administrativamente e na justiça. Por isso, na mesma coletiva, a senadora Simone Tebet, também parte desse grupo de trabalho, afirmou que isso pode gerar inelegibilidade de algumas autoridades públicas se comprovar que elas tinham relação direta ou tinham fim eleitoreiro. Além das questões dos recursos, a inclusão de milhões de famílias unipessoais gera um desequilíbrio no programa de transferência de renda. Esse alerta já havia sido dado por Tereza Campelo em entrevista que nos concedeu no UOL no dia 11 de novembro. Segundo ela, alguma coisa está muito errada quando um homem pobre, morando sozinho, e uma mãe com 2 crianças com menos de 3 anos de idade ganham a mesma coisa, R$ 600. Outra bomba que pode vir no colo do atual presidente é o empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, que vem sendo chamado de a maior maldade eleitoral de Bolsonaro entre membros da equipe de transição de Lula. Valendo-se da situação de desespero a que estavam submetidos milhões de brasileiros pobres por suas dívidas, o governo deu a eles a possibilidade de tomar um empréstimo a ser pago como uma parte da grana destinada à compra do mínimo de comida para não passar fome. O dinheiro que entra gera um alívio imediato. E a expectativa de Bolsonaro era de que, aliviados, os mais pobres deixassem de votar em Lula e o escolhessem. No ano que vem, quando as parcelas fizerem falta no supermercado, será cada um por si e Deus acima de todos. Hoje o auxílio está em R$ 600 e mesmo assim é insuficiente para comprar uma cesta básica em 12 das 17 capitais pesquisadas mensalmente pelo DIEESE. A parcela máxima para o pagamento é de 160, ou seja, sobrariam 440 para a família comer, para além dos juros anuais cobrados serem bem maiores do que incidem em outros consignados. Houve muita desinformação circulando, como a mentira de que, caso o beneficiário perca o direito a receber o auxílio, o governo federal assumiria o restante da dívida. À coluna, o próprio ministro da Cidadania deixou claro que isso não procede. Quem assume o restante da dívida é o beneficiário, é a pessoa que assinou o contrato. Com todos esses problemas, a Caixa suspendeu a concessão de novos empréstimos após recomendação do TCU, mas voltou a oferecê-lo no último dia 14 de novembro, antes da eleição. Bilhões já foram emprestados, uma bomba relógio social que deve explodir em 2023. Mercadante também alertou que pedirá uma apuração ao Ministério Público, à Controladoria Geral da União e ao Tribunal de Contas sobre o abuso de poder representado pela liberação do consignado. Eleição é muito séria, tem que ter paridade de armas, não pode usar recurso público para comprar votos. Para Simone Tebet, não basta uma votação no Congresso para um ato administrativo se tornar legal, como o crédito consignado. Se a finalidade não era pública, era eleitoral para ganhar a eleição. Se o motivo não era justo, isso vicia o ato e traz para uma seara eleitoral essa questão. A partir de 1º de janeiro, a chance de punição de Bolsonaro vai crescer na medida do barulho dos insatisfeitos que tiveram seus benefícios cancelados ou dos desesperados que constatarem a falta de pão na mesa por conta do consignado. Então olha só a bomba relógio que está para explodir. As pessoas fizeram empréstimo consignado, muitas não sabiam que era um empréstimo, porque como o governo estava jogando dinheiro pela janela assim,
pode sacar R$1.000 do fundo de garantia, tem auxílio não sei das quantas. Eles achavam que o governo estava dando aquele dinheiro. Então você pegava lá 2.000, 2.500 e achava que o governo estava dando, mas era um empréstimo. Então vai chegar uma hora em que você vai descontar parcelas para pagar aquele empréstimo e vai faltar dinheiro para comer, porque R$600 é dinheiro para você comer, e ele já não compra uma cesta básica. Na maioria das capitais, ele já não compra. Descontada a parcela do auxílio, a pessoa não vai ter como comer, e aí vai bater o desespero. E ela tem essa parcela para pagar por 20, 40, 60 meses. Além disso, vai ter gente que vai ser cortada do benefício, porque foi concedido irregularmente. Pessoas que moram sozinhas, entre aspas, começaram a receber, sendo que muito provavelmente elas são de famílias que já recebem, mas viram que estava aprovando sem critério, se inscreveram de novo e receberam. Esse benefício vai ser cortado. E a pessoa tem uma dívida agora para pagar. Então a pressão popular, quando elas perceberem que ficaram com uma dívida para pagar, que elas não têm dinheiro para comer por causa da parcela, que o benefício vai ser cortado, vai fazer a culpa cair em cima de quem é o responsável, que é o Jair Bolsonaro, e o bicho vai pegar. Esse é o maior problema que pode acontecer. A consequência do ato é pior do que o próprio ato. E a população vai exigir que Bolsonaro vá para a cadeia pela desgraça que ele vai deixar para trás. As famílias desestruturadas, sem ter o que comer, com dívida para pagar, com o nome sujo, vai ser o caos. Mas essa bomba vai explodir uma hora, não há muito o que fazer. Vamos aguardar para ver, mas Bolsonaro inelegível é o mínimo e a pressão popular vai ser pela prisão, pela desgraceira que vai ficar para milhões de pessoas desse país. O que você achou? Escreve aqui nos comentários que eu já vou ler. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, torne-se membro para você apoiar o nosso trabalho. Um beijo grande e eu já fui. Valeu, muito obrigado.